o quanto a realidade virtual vai fazer parte do nosso dia a dia. No Teatro Café de hoje a gente recebe o Cláudio Roca. Ele é diretor-geral da Nerdmonster, que é uma empresa de digital retail, e vai contar pra gente as experiências dele com VR, que é a realidade virtual. Cláudio, então, o que é o VR, a realidade virtual? Na verdade, VR, no nosso olhar, é mais um ferramental que o mercado de comunicação, o mercado educacional, enfim, diversas indústrias diferentes, encontraram uma oportunidade de poder contar histórias de uma maneira diferente. E talvez de uma maneira um pouco mais imersiva, talvez mais convincente, e principalmente uma maneira que possa, na verdade, trazer à tona oportunidades que antes não eram reais, não eram possíveis. Como, por exemplo, mostrar, de repente, características específicas de um produto que pelos meios tradicionais de comunicação ou pelos meios tradicionais de tecnologia não pudessem ser evidenciados. Como realmente e quanto a realidade virtual vai fazer parte do nosso dia a dia? A realidade virtual ela vai fazer muito parte da nossa vida. Não, na verdade, por meio dos headsets que a gente está acostumado e dos equipamentos, de formas que a gente hoje ainda não conhece. Seja por meio do para-brisa do seu veículo, facilitando a tarefa de dirigir debaixo de uma chuva ou debaixo de uma condição de neblina. Em quais aspectos a gente já encontra a realidade virtual sendo aplicada? Eu acho que o universo que acaba sendo mais maduro hoje em dia é o universo gamer, onde, na verdade, existem uma série de ferramentais para quem desenvolve conteúdo e para quem consome, desde os consoles até mesmo as plataformas de desenvolvimento desse tipo de conteúdo. Em contrapartida, a gente já começa a encontrar também em alguns outros universos interessantes, como o universo publicitário, que é onde a gente atua. Alguns novos termos estão sendo cunhados, um termo interessante novo, que é o WebVR, na verdade, que é você utilizar o próprio browser de navegação como veículo para você trazer a experiência VR para os consumidores. É um mercado totalmente novo, a gente está fazendo alguns cases voltados para esse universo, mas é um mercado em desbravamento. Então ele tem uma série de limitações, não só técnicas, mas de compreensão por parte do usuário. A principal missão que a gente está tendo, na verdade, é simplificar ao máximo a usabilidade desse processo. Mas no mercado de games, a gente fica muito dependente de tecnologias que, de certa forma, são caras, né? Não são de fácil acesso. E o Google cria headsets feitos de materiais super baratos e democratiza muito mais o uso da realidade virtual de um modo geral. O que você acha disso? É bem interessante essa pergunta porque tem um aspecto muito claro para nós que trabalhamos no setor, onde você tem, de forma macro, praticamente dois tipos de plataformas, plataformas com fio mais high-end e plataformas um pouco mais simples que fazem, na verdade, a democratização da tecnologia e talvez um papel de oportunidade de degustação dessa tecnologia. Os headsets, eles são bastante interessantes, mas eles têm seu custo. E quando a gente está falando de democratizar essa tecnologia por meio de um Google Cardboard, a gente está falando de um universo muito peculiar, que é o universo mobile, que ele se desenvolveu nas últimas 2 décadas de uma maneira exponencial. Praticamente existe um device por habitante no planeta. Isso permitiu com que, na verdade, uma empresa como o Google, por meio da evolução também dos devices propriamente dito, dos seus processadores, tornasse essa tecnologia viável sem fritar um ovo em cima do aparelho celular, do smartphone. E as pessoas estão tendo realmente a oportunidade de degustarem, entenderem que no universo gamer elas não precisam comprar mais um console como um PlayStation 4, e sim, dentro do ambiente mobile, encontrar games, por que não dentro das App Stores, onde já tem um ecossistema enorme de desenvolvedores, desenvolvendo games tão interessantes quanto para outras plataformas mais caras, e a pessoa, na verdade, ela sem um console de videogame por meio do celular, já pode jogar hoje algo interessante no ambiente de realidade virtual. O que você acha que hoje limita a evolução do VR? A produção de conteúdo é muito difícil ainda? É uma pergunta super interessante essa, porque a gente vem há 1 ano e 7 meses procurando trabalhar com esse mercado. A Nerdmonster ela tem uma plataforma voltada para quem é produtor de conteúdo poder publicar esse conteúdo e democratizar também o conteúdo, porque não basta você ter um headset na mão do consumidor, você precisa ter um meio. Muito se discute já para você utilizar, por exemplo, um conceito de WebVR, onde você dispensa o uso de aplicativos, mas nós temos uma plataforma para procurar tentar viabilizar aquilo que ainda é muito embrionário. O maior gargalo nesse processo, eu acredito que de fato seja a produção do conteúdo, porque infelizmente, como qualquer outro mercado, tudo aquilo que vem como novo é muitas vezes visto por grandes produtoras ou pequenas produtoras como uma oportunidade de se cobrar muito caro
dos seus clientes. E infelizmente, quando a gente transforma e doura essa pílula ou coloca isso numa linha de caixa de Pandora, os clientes também encontram uma dificuldade financeira para apostar em alguma coisa que é totalmente nova. Quando é novo, você não quer arriscar, que dirá você fazer grandes investimentos. Você acha que em algum momento a gente vai tentar tirar o headset ou tirar essas outras telas da nossa frente e ter a intenção ainda de viver uma realidade diferente? Estou te perguntando isso porque, por exemplo, antigamente, até é difícil falar antigamente, né? Porque há 5 anos a gente já pode considerar que faz muito tempo. Mas quando a gente ia assistir um filme 3D no cinema, era muito legal colocar o óculos, nossa. E agora é algo que incomoda. Eu tenho a impressão que o mesmo vai acontecer com esse tipo de device. Você hoje, na verdade, tem uma certa resistência para ver um filme 3D, porque muitas vezes os equipamentos da própria sala de cinema, eles não estão corretamente calibrados. Tudo aquilo que mexe com a sua visão, na verdade, está mexendo com o seu cérebro. Nada mais incômodo do que uma dor de cabeça. Então o seu corpo, na verdade, ele responde. Mas agora pensando no aspecto de largar um pouco essa tela e ter vontade de largá-la, eu acho que na verdade ela vem de uma tecnologia muito mais antiga, que é uma tecnologia que pode se expressar numa palavrinha muito curta, que chama-se relevância. Quando você encontra dentro do conteúdo algo que se torna relevante para você e faça algum sentido, se você não tiver um incômodo físico, você vai querer permanecer nesse espaço. Segmentos muito interessantes como o segmento educacional e onde a gente está democratizando o conteúdo, isso é brilhante, porque na verdade você vai dar oportunidade para que um médico na África possa acompanhar uma cirurgia de sucesso na América do Norte e você transpor as barreiras físicas e geográficas por meio dessas tecnologias. E eu acredito que ali a gente esteja usando a tela da maneira adequada e de uma forma que você não vai ter vontade de jogar fora, e sim se aproximar porque tem contexto e relevância para você.